Pode Jesus de Nazaré esconder um segredo perturbador? O que aconteceria se eu te dissesse que Jesus disse que os animais são nossos irmãos? Neste documentário, exploraremos um vínculo quase esquecido, a enigmática relação entre Jesus e os animais. Desde passagens bíblicas comuns até evangelhos proibidos, desde as antigas lendas sufi até os escritos esotéricos censurados pelo Vaticano. Seguiremos as pegadas de um Jesus compassivo com todas as criaturas. Nos próximos minutos vou revelar muitas coisas que você não sabia sobre Jesus. Textos que a igreja omitiu, símbolos animais carregados de significado, ensinamentos secretos sobre a vida, a morte e mais. Prepare-se. O que você está prestes a descobrir mudará para sempre a imagem que você conhece de Cristo. Eu sou o documentalista. Isto é... Jesus e os animais. Jesus e os animais. Nos evangelhos canônicos. Os evangelhos oficiais são silenciosos sobre como Jesus tratava os animais, o que é inquietante. Mas certos detalhes sugerem algo mais profundo. Marcos menciona que após seu batismo, Jesus esteve no deserto convivendo com as feras, rodeado de bestas selvagens que, estranhamente, não o atacavam. Esta imagem perturbadora evoca um paraíso perdido, onde Jesus, como novo Adão, teria restaurado a paz original entre humanos e animais. Imaginá-lo rodeado de escorpiões, chacais e leões domesticados provoca arrepios, insinuando um poder misterioso sobre a natureza. Mas Jesus também usou animais como símbolos em suas parábolas: ovelhas perdidas, lobos disfarçados, peixes capturados, sempre destacando a compaixão. Nunca, mas nunca mostrou crueldade. Pelo contrário, afirmou que até o pardal mais humilde é valioso para Deus. Uma cena impactante ocorre quando Jesus expulsa os mercadores do templo. Gaiolas abertas, animais fugindo do sacrifício, e ele, gritando: "Não transformem a casa de meu pai em um mercado." Alguns acreditam que essa fúria foi um ato de piedade para com os animais. Ovelhas e pombas destinadas ao cutelo ritual. Jesus foi então um rebelde contra os sacrifícios de animais? A Bíblia não esclarece isso, é claro, eles removeram livros, mas... aguardem, o enigma permanece. Uma contraindicação perturba essa imagem compassiva. A última ceia coincide com a Páscoa judaica e esta tradição do cordeiro assado. Curiosamente, os evangelhos não mencionam explicitamente que Jesus comeu carne naquela noite. Esquecimento ou silêncio intencional? Este vazio despertou suspeitas e versões alternativas. O que eles comeram na última ceia? Os primeiros cristãos ebionitas, uma seita judaico-cristã, acreditavam que Jesus rejeitou claramente os sacrifícios de animais. Em seu evangelho preservado em parte por Epifânio, Jesus responde inquietantemente quando perguntado sobre a Páscoa, dizendo: "Desejo comer carne com vocês nesta Páscoa." Imagine um Messias que se recusa a derramar sangue inocente durante a festividade mais sagrada. Epifânio rotulou esta versão como heresia, mas a dúvida já estava plantada. O que realmente aconteceu com esses ensinamentos? Porque a tradição oficial preferiu silenciá-las. A resposta vai te surpreender. Evangelhos apócrifos. Compaixão e vegetarianismo ocultos.
Longe da ortodoxia nas margens empoeiradas da história, evangelhos apócrifos emergem com testemunhos surpreendentes, textos antigos suprimidos durante milênios. Eles nos revelam um Jesus diferente, mais piedoso com todas as criaturas. No Evangelho dos 12, também chamado Evangelho da Vida Perfeita, é narrado um episódio explosivo. Judas teria denunciado a Caifás que Jesus se recusou a sacrificar um cordeiro para a Páscoa. Caifás, indignado, exclamou: "Ele cometeu um ato merecedor da morte." Segundo este texto, o amor de Jesus pelos animais foi a verdadeira razão de sua condenação, mais do que qualquer disputa religiosa. Imagine por um momento, Cristo condenado não apenas por se proclamar Filho de Deus, mas por rejeitar o abate de animais. Esta versão é provocativa, tanto que a Igreja nunca a reconheceu oficialmente. Mas a pergunta fica no ar: quanto disso é ocultado nos evangelhos conhecidos? Quantos parágrafos foram apagados da Bíblia? Outro texto enigmático é o Evangelho da Paz, dos Essênios, que oferece as palavras mais compassivas que se pode imaginar na boca de Jesus. Ele disse: "Não matem nem homens nem animais, nem mesmo o alimento que levam à boca. Pois se comerem alimento vivo, ele mesmo vos vivificará. Mas se matarem o vosso alimento, a comida morta vos matará." Também. Jesus promovia aqui uma ética radicalmente pacífica e vegetariana. Comam os frutos das árvores, as ervas do campo, não comam carne de animais. Um Jesus vegano do século I. Soa incrível, não é? Mas a imagem é bela e subversiva. A Igreja rejeitou a autenticidade do Evangelho, arrancou suas páginas da Bíblia, embora as palavras ressoassem com uma pureza quase bíblica, o Vaticano não se importou. Inclusive, o famoso Evangelho de Tomás contém uma estranha metáfora animal de Jesus que diz: "Bem-aventurado o leão que o homem coma, pois esse leão se tornará humano. E maldito o homem a quem o leão coma, pois esse homem se tornará leão." Uma imagem críptica e interpretada como símbolo dos instintos selvagens. O que isso quer dizer? Se o homem dominar o animal interior, ele se elevará espiritualmente, senão sucumbirá ao seu lado bestial. Isso revela que, para as correntes esotéricas, os animais eram símbolos profundos de ensinamentos espirituais. A linguagem animal carregava mistérios e significados. Esses manuscritos apócrifos nos obrigam a refletir muitas coisas que Jesus disse e que faltam na Bíblia poderiam estar contidas nesses textos esquecidos. Durante quase 2000 anos, esses evangelhos foram perseguidos, queimados ou escondidos. Por que verdades incômodas estavam escondidas? A compaixão pelos animais pode ter sido uma delas. Os primeiros cristãos, incluindo certos apóstolos, praticavam o vegetarianismo em algumas comunidades. Os ebionitas e essênios afirmavam seguir instruções originais de Jesus, mas suas vozes foram silenciadas com o tempo. Um autor contemporâneo denuncia sem reparo, dizendo: "O homem de Nazaré e os primeiros cristãos eram vegetarianos e amigos dos animais." Este conhecimento foi suprimido e falsificado, chamando-o até de uma traição ao pacifismo do Nazareno. Aí estão, então, os textos proscritos, testemunhas mudas de uma versão alternativa do cristianismo.
Suas páginas amareladas ainda contam o que os concílios silenciaram, mas nossa jornada está apenas começando. Vamos desvendar mais desses segredos de Jesus na tradição islâmica e sufi antes de continuar. Deixe-me dizer que no primeiro comentário deixei um link especial que dá acesso direto a uma das minhas bibliotecas pessoais. Lá você poderá encontrar tantos textos apócrifos quanto conseguir ler em um ano. Continuamos. Enquanto o Ocidente escondia esses evangelhos no mundo islâmico, a figura de Isa ibn Maryam, Jesus, filho de Maria, florescia envolta em lendas de humildade e santidade natural. São os relatos Sufi, a tradição mística do Islã, que oferecem visões fascinantes e perturbadoras de Jesus em comunhão com a natureza. Para os sufis, Jesus era quase um santo pobre, vagando entre desertos e aldeias, próximo a todas as criaturas. Conta Al-Ghazali, mestre sufi, que um dia um tolo insistiu que Jesus lhe revelasse o segredo para ressuscitar os mortos. O mestre Jesus tentou dissuadi-lo, mas o homem apontou para alguns ossos na poeira, restos de um leão. Jesus cedeu, pronunciou o nome de Deus e... Diante dos olhos horrorizados do curioso, os ossos ganharam vida. Um leão rugindo se ergueu ali mesmo e despedaçou o insensato Jesus. Então perguntou ao leão: por que você não o comeu? O leão respondeu: já comi tudo o que precisava em vida. Não o matei por fome, mas para que outros aprendam. Com o humor negro típico dos sufis, esta parábola retrata um Jesus quase xamânico, senhor da vida e da morte, capaz de ressuscitar feras e dialogar com elas. Outra história, popularizada mais tarde por Leon Tolstói, mostra Jesus caminhando por um mercado. Lá jazia um cão morto, em decomposição, cercado por pessoas lançando insultos e olhares de nojo. Jesus se aproximou, observou o animal com ternura e exclamou: veja, seus dentes brilham brancos como pérolas. A multidão ficou atônita. Apenas Jesus encontrava beleza, até mesmo em um cão morto. Este conto reflete a essência de Isa Jesus na ótica sufi, um ser iluminado, capaz de ver dignidade onde outros só percebiam sujeira. Jesus eleva até mesmo um animal desprezado como exemplo do amor mais puro, lembrando a máxima universal: ame o seu próximo como a si mesmo, entendendo o próximo também como os animais. Nas histórias islâmicas, Jesus vagava sem posses, mais pobre que os pássaros do deserto diziam. Contam que ele carregava apenas uma tigela e um pente, até que viu um homem beber água com as mãos e outro arrumar o cabelo com os dedos. Então Jesus jogou seus objetos, reconhecendo que havia aprendido a simplicidade absoluta dos animais. Essa proximidade com a natureza inspirou cenas em que Jesus falava com pássaros durante seus jejuns, ou acariciava o focinho de um porco ao cruzar o seu caminho, dizendo gentilmente: viva feliz o seu caminho, escandalizando seus discípulos. Para os sufis, Jesus encarnava a compaixão universal e absoluta. Embora essas anedotas não apareçam na Bíblia, elas fazem parte do legado espiritual universal de Jesus e podem ser encontradas em outros textos, que, como já te disse até a exaustão, a Igreja retirou da Bíblia. Esse legado que transcende religiões.
Será que na memória coletiva sempre persistiu a intuição de um Cristo profundamente amante da criação? Embora alguns detalhes tenham sido apagados com o tempo. Deixe sua opinião nos comentários. Continuamos. Visões místicas. Um Cristo vegetariano na sombra. No final do século XIX, enquanto a ciência abalava a fé tradicional, surgiram vozes místicas afirmando receber revelações sobre Jesus e os animais. Figuras como Anna Kingsford, médica e visionária inglesa, e Emanuel Swedenborg, místico sueco, trouxeram visões surpreendentes. Kingsford foi uma fervorosa defensora do vegetarianismo cristão. Em seus escritos, ela revelou visões em que Cristo denunciava como seu ensino de misericórdia havia sido corrompido. Ela chegou a publicar textos onde Jesus condenava a crueldade para com os animais, promovendo uma dieta pura, ou seja, sem sangue. Essas ideias escandalizaram a hierarquia eclesiástica, mas concordavam com tradições antigas, essênias e gnósticas. Em 1881, outro místico, o rei Gideão ou Zelei, afirmou ter recuperado por revelação o evangelho perdido dos 12, apresentando um Jesus claramente vegetariano. Fraude piedosa ou revelação autêntica? Não sabemos. O certo é que essas visões abalaram consciências. Por sua parte, Swedenborg interpretava a Bíblia de maneira simbólica. Para ele, cada animal mencionado nas escrituras antigas representa qualidades da alma. O cordeiro é a inocência e pureza de Cristo, o leão, sua majestade e força divina. Swedenborg apontava que no céu os anjos viam Jesus como um cordeiro no trono, imagem que expressa seu amor sacrificial. Quando a Bíblia o chama de leão de Judá, destaca sua soberania e força. Para os esotéricos, Jesus incorpora estas virtudes opostas: mansidão e coragem, sacrifício e realeza. Cada animal próximo a Jesus carrega uma mensagem espiritual. O peixe com o qual alimentou a multidão simboliza os fiéis. O humilde burro em que entrou em Jerusalém representava a paz e a humildade com que o verdadeiro rei chega ao povo, rejeitando os cavalos de guerra de outros reis. De fato, outra figura notável do mundo do ocultismo, Madame Blavatsky, e os teósofos sustentavam que Jesus pertencia a uma irmandade essênia vegetariana e promovia a não violência universal. A IMSA como Buda? Sugeriram até mesmo que durante seus anos desconhecidos, Jesus teria viajado para o Oriente para aprender com mestres compassivos. Embora, é claro, a Igreja rejeite tudo isso. A imagem é simplesmente avassaladora. Cristo como um avatar global de compaixão. No fim do século XIX, grupos cristãos vegetarianos inspirados por essas revelações se multiplicaram. A Ordem Essênia Cristã, de Edmund Secchi, adotou o Evangelho essênio como texto sagrado. Místicos mais recentes como Paramahansa e Yogananda também uniram os ensinamentos de Jesus à filosofia oriental de respeito absoluto à vida. Essas visões mantêm viva uma pergunta desconfortável e provocativa. E se Jesus realmente ensinou seus discípulos a respeitar todas as criaturas sob o céu? Mas essa mensagem foi deliberadamente ocultada? Este, claro, é um pensamento desafiador. O simbolismo oculto dos animais de Jesus. A representação simbólica inspirada em Isaías 11.6 diz que o lobo morará com o cordeiro. Na iconografia cristã, diversas criaturas foram vinculadas a Cristo com significados ocultos e místicos. Cada animal associado a Jesus é uma peça simbólica que revela quem ele realmente é. O cordeiro é talvez o mais conhecido. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
proclamou João Batista ao vê-lo. Na tradição judaica, era a vítima inocente oferecida, na Páscoa. Jesus adota esse símbolo puro, manso, sacrificial. Na arte, aparece como um cordeiro imolado, mas vitorioso, símbolo perfeito de sua mansidão e sacrifício voluntário. Em contraste, o leão simboliza a majestosidade e vitória. Jesus é chamado o Leão de Judá no Apocalipse, destacando seu poder e realeza eterna. Os primeiros cristãos entendiam bem essa dualidade. Cristo aparecia e orava como cordeiro, mas também orava como um leão que esmagava a serpente. Apenas os iniciados podiam captar esse paradoxo divino. O peixe é outro símbolo crucial. Ictis, peixe em grego, significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, sinal secreto usado pelos primeiros cristãos perseguidos. Os evangelhos registram milagres com peixes, representando abundância espiritual e expulsão de demônios. Jesus disse aos apóstolos: "Vocês serão pescadores de homens", implicando um resgate espiritual. É mais ou menos o que eu faço às vezes no meu trabalho, embora eles não percebam. Curiosamente, nos tempos de Jesus, começava a era astrológica de peixes, tornando o peixe um símbolo cósmico de sua chegada. O burro, animal humilde, levou Jesus à sua entrada em Jerusalém. Em contraste com os cavalos guerreiros dos generais romanos, Jesus escolheu um asno como símbolo de paz e humildade. Uma lenda medieval garante que o burro ficou marcado com uma cruz nas costas após carregar o Salvador, sinal eterno de bênção. Talvez. Um antigo conto acrescenta que Jesus libertou este burrinho após sua crucificação, para que nunca mais fosse escravizado. Assim, o burro, com sua cruz, é um símbolo carinhoso de humildade e serviço. Outras criaturas rodeiam Jesus com simbolismos. Pombas representando o Espírito Santo, serpentes prefigurando a cruz redentora, inclusive um estranho peixe com uma moeda na boca, revelando o domínio divino sobre a natureza. Todos esses símbolos apontam para um horizonte oculto, Cristo como reconciliador universal, não apenas da humanidade, mas de toda a criação. A profecia bíblica anuncia novos céus e nova terra, onde o leão e o cordeiro convivem pacificamente, sem violência nem morte. Esta paz universal entre humanos e animais seria a verdadeira culminação messiânica, a promessa oculta em cada símbolo animal associado ao Mestre. O silêncio bíblico, omissão editorial ou censura? Chegados a este ponto, surge uma pergunta inquietante. Por que o Novo Testamento guarda silêncio sobre a relação de Jesus com os animais? Nos evangelhos oficiais, Jesus nunca diz explicitamente "não matem animais", nem se mostra defendendo claramente alguma criatura. Foi algo irrelevante para os autores da Bíblia, ou seja, para o Vaticano, ou uma omissão intencional. Alguns sustentam que os evangelistas escreveram décadas depois de Cristo, selecionando cuidadosamente episódios focados na mensagem central da salvação humana. Posicionar-se contra os sacrifícios de animais teria sido extremamente polêmico naquela época. Por isso, talvez, tenha sido omitido estrategicamente para não afastar possíveis seguidores. Um silêncio tático compreensível no contexto daquela época. No entanto, há suspeitas mais sombrias. Nos primeiros séculos, a jovem igreja teve que unificar correntes muito diversas do cristianismo. Os grupos vegetarianos judeu-cristãos, como os ebionitas, foram marginalizados pela igreja majoritária paulina, que aceitava comer todo tipo de carne. É possível que os ensinamentos desconfortáveis de um Jesus compassivo com os animais foram silenciados deliberadamente para facilitar a conversão de gentios acostumados a comer carne.
Quando, séculos depois, estabeleceu oficialmente o cânon bíblico, evangelhos e escritos que mostravam um Jesus essênio, vegetariano, excessivamente compassivo, simplesmente foram considerados heréticos e arrancados da Bíblia. Como apontam alguns especialistas atuais, muitas coisas que Jesus fez e disse, e que não estão na Bíblia, ficaram justamente nesses evangelhos censurados, queimados ou deliberadamente esquecidos. Durante quase 1800 anos. Mas a igreja não contava que haveria mais cópias que teriam sobrevivido ao longo dos anos e que chegariam até os nossos dias? É possível também que, com o tempo, tenha havido uma perda gradual de memória. Talvez os primeiros discípulos judeus realmente praticaram uma dieta compassiva, por influência direta de Jesus, mas com a expansão do cristianismo entre os romanos e gentios, essa tradição se diluiu. Quando os evangelhos mais tardios foram escritos, talvez ninguém se lembrasse claramente deste aspecto da mensagem original. No entanto, a persistência de textos alternativos, lendas e símbolos é contundente. Algo existiu. O chicote no templo, libertando animais. A frase repetida por Jesus: misericórdia quero, e não sacrifício. O Messias montado em um humilde burro. As primeiras comunidades vegetarianas. Tudo aponta na mesma direção. Jesus tinha uma clara mensagem de compaixão para com os animais, mas não era conveniente enfatizá-la naquele contexto histórico. Então, foi omissão editorial ou censura deliberada? Talvez ambas. Possivelmente os autores deixaram essa mensagem entre linhas para que a humanidade a redescobrisse, mas apenas quando estivéssemos prontos. E eu acredito que esse momento é exatamente agora. A revelação de um rosto esquecido. Percorremos um caminho entre evangelhos oficiais e secretos, mitos antigos e visões místicas. O que surge é um Jesus surpreendente, amigo dos animais, guardião da criação, mestre de misericórdia infinita. Um Jesus que prega compaixão para todo ser vivo, que repreende a crueldade e encontra beleza até mesmo em um cachorro morto. Se visse nosso mundo hoje, provavelmente choraria diante de matadouros industriais e nossa desconexão com a natureza. Jesus foi um precursor do respeito a todas as formas de vida. São Paulo intuía que a criação inteira geme esperando libertação. E santos como São Francisco de Assis chamaram de irmãos o lobo e as aves, assim como Jesus teria feito. Se algo ensinam essas histórias é que toda vida importa para aquele que pregou o amor. Desde o poderoso leão até o último pardal caído, tudo está unido na grande família da criação. Eu sou documentarista. E isso foi Jesus e seu pacto secreto com os animais. No deserto andou sem dor, rodeado de feras, sem mostrar temor. Leões dormiam sob seu olhar, e um vento sagrado fez respirar. Ele não quis cordeiro para seu banquete, nem sangue na taça do último fim. Olhou para as pombas e abriu o portal de um templo que ardia na verdade sem igual. Foi como um leão com coração firme, tão bem quanto
Dizem que nos textos que ninguém leu há um Cristo humano que nunca falhou, um Messias doce, sem lança nem cruz, que falava com bestas e servia a luz. E embora o escondam sob o altar, a verdade silenciosa não se pode afogar. Foi como um leão com firme coração, também como o peixe por toda a benção. Cordeiro entregue por puro amor, pomba do céu sem mancha nem erro. O documentarista, enfim, revelou a história esquecida que o mundo negou. Jesus com os lobos, com aves, com paz, amava a vida que a outros se vai. Foi com um leão, com coração firme, também como o peixe por sua bênção, cordeiro entregue por puro amor, pomba do céu. Meu cheiro se mancha. Mestre, me chamam e eu persigo a virtude. Eu trabalho nas sombras para servir à luz. Saudações especiais para todos os membros do canal Karen Margarita Leito Torres Cortés, Odbris, Alexander Jefferson Ábalos e Ashida. Juan Luis Pérez, Obrigado do Campim, Francisco Rodrigues, José Balsino, Zeni Quadro, Pierre Ivan Rami del Real. Rosalinda Velázquez Estrada, Luciano Ezequiel Rossi, Berenice G. Carol Ramos, Cruzi, Barra Al Capone, Lilia Lee, Graciela Cabral, Andrés Ramírez Abril, Suárez LBGR, Eliana Castañeda, Yes, Lili Montes, Milagros Rutherford, Nicolás Flores, Paulina Cabrera Heredia, Miguel Urbina Franco Mancilla Wins, Omega Cuareta, Miguel Señorita D, Ernesto B. Jonathan, Micael Mortaroli, Paul, Brenda Ana María Amor, Freddy Villaluz, Carlos Chiri, Detective de Energía, Germán Virgen Ajuda, María Raquel Pérez, Miguel Francisco Rodríguez, Adán, Rosy María Félix Martínez, Héctor Bautista, Edu Oitentas, Rosario Guisache, Amalia Contreras, Patrick Rosas, Alan García, Lucas Bulgo, Tamara Nazú, Gloria Gea, Verónica Pereira, Eleonora Rosy Farías, Noiva Gatú, Ray, Julio Vidal, Juan Ramón Ignacio, Dani Gardea, Álvaro Medina Big One, Jaime Chávez, Jesús Mora, Miriam Romero, Junio Tampache, Lawis Galván, Juan Jacobo, Carlos Montes. Buscadores da Verdade Oculta. Eu voltei com algo que mudará sua percepção da realidade para sempre. A segunda temporada de Enigma Revelado chegou exclusivamente ao Podino. E desta vez, cruzamos os limites que nunca deveríamos ter ultrapassado. Em 10 novos episódios, nos aprofundaremos nas profundezas mais escuras do sobrenatural.